crianças crescem e podem trocar o pediatra pelo ebiatra, que é o médico de adolescentes. As meninas também começam a ir ao ginecologista. E os meninos? É bem mais raro que os meninos passem por consultas com o urologista. E por que será? Quando que é necessário? Para este papo estão com a gente a Edna dos Santos, que tem 2 filhos, o William, de 29, e o Leonardo, de 17 anos, né? E o urologista especialista em reprodução humana, Renato Fraieta. Doutor Renato, afinal, tem a idade certa do menino procurar o urologista? Na verdade, qualquer idade é a idade de ir ao médico, né? O médico deveria ser encarado não só como um passo para tratamento. Então, seria interessante ir ao médico para prevenir. Então, tem que ter aquela medicina preventiva. Então, qualquer idade é a idade de ir ao médico, inclusive na adolescência, no ebiatra ou o menino neurologista. As meninas já estão muito mais acostumadas, seguem as mães. Os que homens... o menino acaba ficando no pediatra, né? Mas vai estendendo a ida ao pediatra. Então, mas é interessante porque assim, o homem, ele já não vai tanto ao médico. Deveria, quem sabe agora, estamos conseguindo fazer com que os homens participem mais e vão mais ao urologista. E leva os adolescentes, os filhos também ao urologista. E ele pode ter algumas doenças que podem ser detectadas na adolescência, mesmo sem sintomas. É ruim isso, porque a gente sabe que a puberdade da menina, né, parece assim que a questão da saúde, existe uma preocupação maior. Mas os meninos também, né, passam por essas transformações e merecem atenção, né? Sim, olha, os meus 2 filhos, o mais velho nunca foi neurologista, nunca teve problema. Já o Leonardo, de 17, eu trato ele até hoje com pediatra. Eu vou no cardiologista, é pediatra. Eu vou no médico de nariz, ouvido e garganta, otorrino, é pediatra. Mas urologista, médico de menino, ele nunca foi. Eu nem sabia. Você nunca tinha ouvido falar assim, que os meninos deveriam passar por um urologista? Não, nunca. E essa puberdade dos meninos merece atenção também? É preciso passar por um especialista, doutor? Merece também passar com um ebiatra, um urologista. Tem uma doença chamada varicocele, que são varizes no escroto. Assim como nós podemos ter varizes nas pernas, pode acontecer no escroto. E ela pode levar a uma consequência de acumular substâncias que, numa quantidade boa, tudo bem, mas acumulando essas substâncias que são radicais livres de oxigênio, podem afetar a espermatogênese e prejudicar a fertilidade. E é uma doença tempo-dependente. Então, se diagnosticar na adolescência, quanto mais cedo você tratar, é melhor para evitar problemas futuros. E ela é silenciosa, essa doença? Pode não sentir nada. Então, é uma coisa mais preventiva, né? Até se aproveita se você quiser tirar alguma dúvida com o doutor. Com que idade eu posso começar a levar meu filho no urologista? Ou não tem idade? Não tem idade, desde pequeno, qualquer idade. O adolescente, ele merece uma atenção, assim como o adolescente vai no ginecologista, o adolescente também merece uma atenção e ir ao urologista. É que as meninas, né, quando entram na puberdade, têm diversas dúvidas, né, sobre o seu corpo. E os meninos também têm, né, diversas dúvidas. Sim. Até para bater um papo ali. Pois é, alguma coisa que também não esteja tão à vontade de falar, pode falar, tirar dúvida de questões sexuais e ser examinado, né? Avaliar se tem varicocele, crescimento do testículo. Porque o corpo dele vai mudando também, né? Passa por transformações, e né, cresce muito doutor? rápido, tem um período que cresce muito rápido, né? Então, quais são os exames que são feitos, que são importantes aí para o menino na puberdade? Na verdade, o exame físico é o mais importante, né? A conversa, a anamnese, a história clínica e o exame físico. O exame físico simples, avaliar tamanho testicular, se o crescimento está adequado, pilificação, desenvolvimento dos órgãos sexuais acessórios, barba, pelo, isso tudo pode ser avaliado, até você identificar um retardo ou até um adiantamento da puberdade. E quando a gente contou que ia falar sobre a saúde dos meninos, surgiram várias dúvidas. A Isis Cortinoves, de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem algumas perguntas, doutor. Nunca levei ao urologista e tenho dúvidas sobre a idade ideal para levar, quais os sintomas que devo observar e gostaria de saber mais sobre fimose e cuidados com os órgãos dos meninos quando bebê. Então, com relação à primeira pergunta, qualquer idade serve, né? E principalmente
quando tem algum crescimento ou comparado com os colegas, não está crescendo adequadamente, está atrasando, então é interessante levar ao médico. Com relação a sintomas, né? Pode não ter sintomas, então isso que é interessante, é uma medicina preventiva, você pode ir mesmo sem sintomas. Agora, se tiver alguma queixa, como eu falei, retardo do crescimento, qualquer outra dor relacionada, o que não é comum ter nessa idade, também deve procurar o especialista. Com relação à fimose, a fimose não tem uma necessidade de... nem todo caso é cirúrgico. Então, muitas vezes, desde pequeno, já é acompanhado com um pediatra e existem manobras e pomada que pode ser usada para evitar. Que é aquela pelinha que... É o prepúcio. O prepúcio, né? Que cobre a glande, que é a cabeça, né? E isso pode esterilizar com tratamento, pode esterilizar ao longo do tempo, sem necessidade de cirurgia. A gente fez um programa todo sobre fimose que está lá no YouTube do Papo de Mãe, né? E os cuidados com o recém-nascido? A higienização é importante, não deve ficar forçando, mas a higienização é sempre importante. E quando adulto, então adolescente adulto, durante a ereção, é necessário que não haja dificuldade para expor a glande. Qualquer dificuldade ou estreitamento, isso deve ser tratado, porque isso pode acumular secreção e problemas na relação. Edna, ser mãe de menino, na hora de trocar a fralda, é levar xixi na cara, né? Ah, com certeza. A Mira, ele tá todo cuidado do mundo, mas não adianta. Se descuidar um pouquinho, vem. E daí, como é que você foi cuidando dos seus filhos, né? Porque quando eles são pequenininhos, a gente que vai lá e cuida do pipi, do pênis do menino. Aí eles vão crescendo e eles passam a cuidar sozinhos. Como é que foi essa transição da infância para a adolescência? Olha, foi deles? Tranquilo. Nenhum dos dois precisou fazer a cirurgia da fimose, nenhum dos dois, o pediatra, tanto de um como do outro, sempre me ensinou a fazer exercícios, a maneira como higienizar direitinho. E do Leonardo, eu deixei ele tomando banho, ele tinha 5, 6 anos, fui pegar a toalha, falei, mãe, socorro! Ele mesmo tinha tirado a fimose dele, assim. E eles conversam com você? Foi um susto. Sangrou? Sangrou, foi um susto muito grande. E aí resolveu? Resolveu. E eles conversam com você sobre tudo? Sim, o mais velho já não muito, porque já é casado, já tem a vida dele. Agora o Leonardo, sim, conversa muito. Ele pode ter 17 anos, mas ele é meu bebê, ele senta no meu colo. Que bom que ele tem essa abertura, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No próximo bloco, vamos conversar também com uma ebiatra. Até já! O Papo de Mãe está de volta falando sobre a saúde dos meninos adolescentes. E agora a ebiatra Bianca Lundberg está aqui com a gente também. E, bom, já vou ter que perguntar o que é que você trouxe aí, Bianca, porque... Na verdade, eu até tinha feito uma enquete outro dia, né? Eu fiz uma enquete numa rede social e pouquíssima gente sabia. Isso aqui é um orquidômetro. Nunca tinha visto, Bianca. Nunca tinha visto. É que você é mãe de parece um colar moderno, né? Ele é usado para medição testicular durante a consulta ou da saúde do adolescente ou da consulta do urologista. Então, mais ou menos resumindo, essas 3 primeiras aqui, essas 4 primeiras aqui, na verdade, né, que vai até os 3 centímetros cúbicos de volume, são considerados os testículos infantis. E a partir do começo da puberdade, há um desenvolvimento, há um crescimento do testículo, sendo que a partir desta daqui em diante já é considerado o testículo maduro. E precisa ter um acompanhamento até para saber se está tudo normal no desenvolvimento, doutora? Sim, a gente faz esse acompanhamento não só da parte testicular, mas também do crescimento do pênis, que depois do testículo ele cresce primeiro em crescimento, depois em comprimento e depois em espessura. E além disso, uma análise da pilificação. Que são os pelos. Que são os pelos, exatamente, são os pelos pubianos. E depois vem os pelos da axila e barba. E é isso aí, do crescimento também. Porque todos esses sinais de puberdade podem, inclusive, mostrar se tem alguma interferência no crescimento, se ele tem uma puberdade precoce, por exemplo, isso vai interferir na altura, a história do estirão, tudo isso está relacionado? Sim, tudo está relacionado. A puberdade precoce ela é considerada quando
o menino, né, o rapaz, tem algum caractere secundário, ou pilificação, aumento do testículo, abaixo dos 9 anos, e a puberdade atrasada quando ele não tem nada ainda com 14 anos. Então, as duas ocasiões, as duas situações podem causar alguma coisa. E, doutor Renato, na menina, né, fica bastante claro quando ela vira mocinha, né, quando acontece a primeira menstruação, a menarca, que ela entrou aí na puberdade. E o menino tem algum marco? Além dos citados pela doutora, também o homem pode ter a primeira poluição noturna, que é a ejaculação espontânea durante a noite. Aí ele acorda e ele percebeu que teve a primeira ejaculação. Esse é um momento que está junto com esse crescimento. Entendi. Edna, e como mãe, na parte psicológica, o que você notou nos seus filhos quando eles entraram aí nessa fase? Olha, foi uma fase, acho para mim, eu acho que considero a adolescência, dos 12 aos 18, acho que é a pior fase da vida de um ser humano. Porque, olha, é complicado. O mais velho, ele cismou que ele queria ser roqueiro. Ela se vestia de preto, ia para Bali. Era uma tortura. E não era tão rebelde. Já o Leonardo, acho que por ele ser caçula, todo mimadinho, ele é um pouco mais rebelde, mas é um menino muito bom. Mas a parte psicológica tem que estar dosando. Você não pode prender muito, porque você não pode soltar muito. Porque é uma fase de muitas mudanças, de muitas inseguranças, e é importante ter alguém para conversar, né, doutora? Com certeza. Se não há essa abertura na própria casa, se a dinâmica da família não permite... A primeira razão de todas, nesse caso, é sempre um pouco de vergonha, um pouco de constrangimento. Como eu sempre falo, nós estamos aqui para isso, né? Os médicos de adolescentes estão aqui para abrir esse canal, aumentar o vínculo, inclusive, entre a família e o próprio adolescente. Porque tem essa questão emocional que é dessa fase mesmo, né? A gente sabe que por uma questão hormonal e também cerebral, que o cérebro também está se desenvolvendo, né? Sim, o cérebro acaba de se desenvolver em volta dos 24 anos, né? Então demora bastante. Existe toda essa questão, não só física, mas emocional, que repercute em toda a parte da vida do adolescente. Porque tem a questão da autoestima, né, doutor? Muitas vezes os meninos ficam com vergonha, de repente, né? Ficam com aquela voz grossa, né? Começa a surgir o bigodinho. Então, é difícil também lidar com essas diferenças quando os amigos tiram sarro, fazem bullying. É muita mudança do corpo, muito junto. E é uma fase de adaptação, né? Então isso é difícil, né? E tem muita comparação com os colegas. Eu ia comentar isso, Então é bom ir conversar com quem entende também, porque senão você pode sofrer com essa comparação toda. E às vezes a comparação é cronológica. Então, um rapaz de 13 anos quer se comparar com um amigo de 13 anos e a gente sabe que não é bem assim. Principalmente em relação à puberdade, né? A parte física. Porque varia muito nessa idade deles. Eu vejo, eu tenho um filho de 12 anos, já tem aqueles que deram estirão, que estão enormes, e ainda tem os pequenininhos, e tem a mesma idade. Não, e a voz é engraçada que é de uma hora para outra, né? De repente, aquela criança, você fala, meu Deus, o que é essa voz, né, de homem numa criança? Você fica assustada, né? Edna, você teve alguma preocupação em relação ao crescimento dos seus filhos? Sim, do Leonardo, ele foi dormir com a vozinha bonitinha de mamãe e quando acordou, mãe, meu café tá pronto. Eu levei um susto. Foi de uma hora para outra. Sim, e como que eu vou te explicar? É um adulto, um tamanho de um adulto no corpo de uma criança. Ele está com quase 1,80 m. Quer dizer, os pais também têm que acostumar e saber lidar com essas mudanças, né? Olha, e a nossa telespectadora Maria Flor Calil, mãe da Tereza, da Julieta e do Francisco, mandou um vídeo pelo nosso WhatsApp. Oi Mariana, oi Roberta, tudo bem? Eu sou Maria Flor de São Paulo e eu tenho uma pergunta para vocês. Eu sou mãe de primeira viagem de menino, eu já tenho 2 meninas, mas é meu primeiro bebê menino. E ele nasceu com os testículos retráteis, o que eu sei que é uma condição bem normal, com bebês até 2 anos. Então, às vezes tem uma bolinha no saquinho, às vezes 2, às vezes nenhuma, elas sobem, descem e até aí tudo bem, ele não sente nada. Mas me falaram que pode haver uma torção de testículo e que isso sim é uma condição bem preocupante e que precisa de uma cirurgia de emergência. Eu gostaria de saber mais sobre esse tema.
Obrigada. Muito bem, Maria Flor. O testículo retrátil não costuma representar nenhum problema grande. Realmente, tem alguns homens que o testículo sobe e desce com mais frequência, mas não costuma representar nenhum problema para a fertilidade. Claro que tem que se observar se fica mais tempo na bolsa do que no canal inguinal, porque quanto mais aquecido, menos o testículo trabalha. Então, se ele fica mais tempo na bolsa, não representa problema. O testículo retrátil é uma coisa, ele sobe e desce, mas não necessariamente ele vai torcer. O que torce o cordão é um evento que é inesperado e pode acontecer na adolescência, pode dar dor, e aí é um escroto agudo, a gente chama, tem que ser levado na urgência e tratar. Mas esse risco é só em quem tem o retrátil ou pode acontecer em qualquer Não, homem? mesmo quem tem testículo no lugar pode acontecer de ter torção. Tá bom, olha, a nossa conversa aqui no estúdio volta já, continue com o Papo de Mãe. Este é o Papo de Mãe e estamos falando da saúde dos meninos adolescentes. Edna, uma outra questão, né, que acho que deixa os meninos muito chateados, que incomoda, é a questão da pele. Os meninos reclamam muito de acne, né? Seus filhos tiveram algum problema em relação a isso? Sim, sim. Leonardo, tanto o Leonardo como o Júnior, ele começa aquelas espinhas, aquelas barbichas, querer nascer, ele, mãe, eu não quero isso, mas filha da idade, aí ele vai tirar a barbicha, estoura uma espinha, é bem complicado. E você levou Levei ele no dermato, ela passou um remédio, passou uma pomada, e resolveu bem, viu? Os meninos sofrem bastante com essa questão, né, de espinhas, doutora? Sim, eles sofrem bastante, tanto os rapazes quanto as moças, mas na verdade o aumento de testosterona no corpo faz acontecer o aumento da oleosidade na pele e propicia a maior chance de acne. Nos meninos o que a gente vê é uma acne um pouco mais severa, um pouco mais grave, inclusive pegando o tronco, dorso, né? E precisa tratar, né? Porque às vezes fica tão preocupado com as meninas e esquece de levar o menino, né, para tratar. Não, a acne, ela afeta muito a qualidade de vida de todos os adolescentes, inclusive eles até evitando tirar a camisa, né? E é importante dizer que no tratamento precisa ter paciência, né? Que é uma coisa que a gente tem que sempre falar para os adolescentes. Tem que ter paciência, o tratamento demora bastante e às vezes o que acontece é a família fica um pouco receosa do tratamento, às vezes até via oral, mas pensar, poxa vida, isso afeta tanto a qualidade de vida do meu filho, o que seria melhor? Né, eu dar uma medicação para ele melhorar ou deixar passar e... Né? Pode deixar cicatrizes também. Sim, muitas cicatrizes. E, doutora, eu fico pensando como mãe de menino, vamos dar uma dica para os meninos que estão assistindo, porque a família toda assiste ao Papo de Mãe, né? Que, olha, quando eles são pequenininhos, né, Edna, a gente vai lá e cuida da limpeza deles, né? A mamãe vai lá, limpa o pipi do menino e tal. Depois fica por conta deles. Como é que a gente sabe? Porque fala para eles qual a importância da limpeza, até para evitar infecções, né? E coisas piores, assim. A limpeza é fundamental para qualquer homem, né? Em qualquer idade é importante limpar, evitar infecções, como você mesmo disse, evitar a transmissão de doenças. E para limpar, então sempre lavar com água corrente, é o mais importante, água corrente, né? Pode usar um sabonete, quanto mais neutro, melhor, mas aí depende muito de cada um, né? Não deve, se tiver algum componente alérgico, não usar nada que possa causar alergia, mas sempre o mais importante é lavar com água corrente, sabonete quanto mais neutro, melhor. Deixar sempre seco e limpo. E daí, quando vai ao banheiro, o homem tem que usar papel higiênico para enxugar o pênis? Essa é uma dúvida que os homens têm. É uma pergunta interessante, assim, pode deixar limpo, sim, mas sabia que tem alguns papéis que podem, algumas pessoas que são muito sensíveis e aquele papel pode irritar mais ainda e predispor a alguma outra alergia, né? Alguma sensibilidade maior. Então também tem que tomar um certo cuidado. Acho que depende de cada um. A questão é deixar realmente limpo e seco. Limpo e seco. E Edna, o seu filho adolescente, ele vai numa boa ao médico, ele reclama, ele tem vergonha? Não, ele vai, acho que ele está tão acostumado, aí fez tantos médicos nesses 17 anos, ele vai de boa, tanto é do dermato que eu levei ele, falou, eu preciso ir, marquei de um dia para o outro
tomou o remédio direitinho, usou as loções, tanto na via oral, que ela passou por causa das manchas de acne nos ombros, no corpo, tanto o creme. Ele é bem de boa. Que eu acho que um alerta que o doutor pode deixar também, né? Que os meninos não tenham vergonha, né? Que é importante também eles cuidarem da saúde deles e passarem por exames, né? Como as meninas. Sem dúvida, faz parte da prevenção de doenças e também até tirar algumas perguntas que fica perguntando, que fica com dúvida, tirar algumas dúvidas e ter uma qualidade de vida boa. Serve para os pais também que ainda não vão no urologista, né? Também, vão juntos. Doutora Bianca, acho importante até para finalizar a gente falar da vacinação do adolescente, né? Porque a gente fica muito preocupada com a carteirinha quando são crianças, mas tem essas vacinas na adolescência que precisam ser tomadas. Você tem total razão. Na verdade, o que acontece às vezes até que algumas famílias perdem, né? Perdem a carteira de vacina porque tem esse intervalo que acabam não usando. Então, atualmente as vacinas mais importantes que a gente deve considerar, uma delas é a vacina do HPV, né? Que é liberada para os meninos de 9 a 14 anos, no SUS de 11 a 14 anos, mas, segundo a bula, os homens até 26 anos eles podem tomar essa vacina. No SUS ela é dada em 2 doses, no particular ela pode ser dada em 3 doses. Não podemos esquecer também do nosso surto de sarampo, então principalmente o pessoal adolescente e adulto jovem que é portador da doença e pode transmitir a doença à faixa etária mais suscetível, né? Mais frágil, né? Então, precisa de, no mínimo, 2 doses após o primeiro ano de vida. Só lembrando que o sarampo fez quase 12 mil casos confirmados, a maioria aqui na região metropolitana de São Paulo. Temos a vacina dos 15 anos, né, que é a dupla adulto no SUS, que é contra difteria e tétano. Tem a versão dela no particular, que também aborda a doença coqueluche. E temos 2 vacinas de meningite que são muito importantes da gente falar, que é a meningo ACWY e a meningo B. Né? São vacinas que a gente não pode esquecer de dar na adolescência. As 2 tem no SUS? Desculpa, essas 2 não. É por isso que eu falo, apesar de não ter no SUS, é nossa obrigação falar em todas as consultas para até a família se programar financeiramente e colocar isso como prioridade, porque as doenças são muito, muito severas. Olha quantos pontos importantes que nós pais temos que ficar atentos em relação à saúde dos nossos filhos adolescentes, não é porque eles cresceram, né, que não precisam mais dessa atenção. Muito obrigada pela participação de vocês, Edna, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, os doutores me tiraram muitas dúvidas, que não só minha, como de milhões de pais que assistem um programa, que também têm as mesmas dúvidas, mas não tem especialista. Com certeza. Para você consultar toda hora sobre assuntos e temas desse jeito. Eu que agradeço. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço a oportunidade e participar. Tem rede social para deixar, doutor? Tem, por favor, o site www.cpmr.com.br. Doutora Bianca, obrigada pelos esclarecimentos. Tem rede social para deixar também? Lógico, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Bom, a rede social é o Instagram, DRA de doutora.bianca.lundberg e o site é www.biancalundberg.com. Tá ótimo, muito obrigada a vocês. Este é o Papo de Mãe, o programa de hoje. E todos que já foram ao ar, você pode conferir no nosso YouTube. Até a próxima.